O Rota 51 conversa com Milton Romualdo Guerreiro. Quem que é Milton Guerreiro? Além de diretor legislativo da Câmara Municipal, ele é compositor, é sanfoneiro e canta as raízes, né, da boa terra. Mas além disso, ele é um corredor. Participa de várias corridas, maratonas, a São Silvestre em São Paulo e outras corridas internacionais. E recentemente ele participou de uma corrida e vai falar para o Rota 51 como é que é essa vida de diretor legislativo, de sanfoneiro e de corredor. É isso? Guerreiro, tudo bem? Tudo bem, Paulo, pessoal do Rota 51. Então, é uma alegria para mim fazer parte dessa coisa toda, né? Eu sou chamado multifacetado. Exato. Eu participo da música, como todo mundo sabe, compositor, sanfoneiro, muitas músicas aí nas plataformas. Uma música recentemente minha lançada nas plataformas está muito bem, muito bem. Aproveita, Milton, fala quais são as plataformas que as suas músicas estão inseridas, que é para o pessoal começar a acessar e ouvir o canto da terra, aquilo que você escreve, que você canta. Então, além da plataforma maior que é a Spotify, nós temos também o próprio YouTube, né? E todas as outras plataformas que são inúmeras, né? Quando a gente manda para a plataforma OneRPM, que é a chamada distribuidora, ela encaminha para mais de 50 plataformas. Então nós temos diversas, né? No Brasil e no mundo. Tanto é que as músicas da gente, elas são compartilhadas pelo mundo afora. Pra você ter uma ideia, eu tenho um app que registra para mim onde as músicas estão sendo tocadas, Perfeito. em quais países estão sendo exibidas, e a gente fica muito feliz em saber que está sendo tocada em vários países do mundo a música da gente, né? Quantas músicas e quantos CDs já foram gravados? Olha, CD, da época do CD, eu fiz 3 CDs, eu já tinha saído da era do vinil, né? Eu tinha acabado de sair do vinil, fui para o CD. Naquela época bastante difícil fazer música, porque a gente tinha que ir para o Rio de Janeiro, São Paulo, não é? Pernambuco, para fazer nos grandes estúdios. Agora, como os estúdios são digitais, aqui na cidade que a gente vive tem bons estúdios e bons músicos e a gente consegue fazer aqui mesmo. E músicas, pra você ter uma ideia, nessa plataforma do Spotify, que é a maior, são 17 músicas lá. E bem acessadas, não é? Música que trata da raiz do forró brasileiro. Eu canto, como todo mundo sabe, o forró de raiz, que é o shot, o baião, o chachado, né? A marchinha junina. Tudo isso faz parte do cancioneiro que o velho Luiz Gonzaga deixou pra gente aí. Você, como forrozeiro, quais são as bandas de forró original? Aquelas bandas do Nordeste mesmo, que cantam o forró nordestino. Quais são as bandas que você se inspirou para você começar a caminhar por essa estrada musical do forró? Então, na verdade, como eu sou o forrozeiro de raiz, a gente trabalha com o trio Pé de Serra. E referência pra gente é o trio nordestino, que até hoje está tocando aí. Você vê que passou por vários componentes, né? E agora gente que é filho dos filhos daqueles que iniciaram. Exato. Pra você ter uma ideia, o trio nordestino tem mais de 60 anos. Exato. Era Lundu, Cobrinha e Genaro, né? É Lindu. E Genaro, o velho Genaro, continua tocando sanfona por aí, ele ainda está fazendo. Continua chupando gelo? Aquela é boa. Então, e também outros trios, né? Os trios do Nordeste. Exato. São sempre trios Pé de Serra. E algumas referências, como a gente sabe, a gente perdeu algum tempo atrás o Dominguinhos, que é uma referência pra gente, principalmente no acordeon. Aliás, você esteve numa reportagem do Rota 51, uma das últimas reportagens que ele concedeu. Sim. E você está nela. Milton Guerreiro, Dominguinhos e Professor Jairo. Exatamente, a gente fez aqui no Pedrão de Onápolis. Exatamente. Ele esteve aqui com a gente, foi uma satisfação muito grande. Tivemos a oportunidade de ir para o camarim conversar com ele, uma pessoa espetacular. Sempre foi, né? A história diz isso, um cara muito amável. E então, esses mestres é que nos inspiraram nessa parte da música. Deixa eu lembrar para você, por exemplo, Trio Mossoró e Ari Lobo.
Você conheceu bem, conhece bem. Conheci bem porque eu sempre ouvi rádio, Paulo. Eu sou daquela turma do rádio, Exato. né? E no rádio isso tocava muito, então não tem como não conhecer. Então nossa caminhada no rádio foi mais ou menos paralela nesse sentido, né? Nesse sentido... Como todo bom mineiro também gosta do forró. E eu vivi uma época em São Paulo em que a televisão estava começando nos anos 70. Então a gente ouvia muito rádio. Rádio ficava na sala ou na cozinha o dia inteiro. Então a gente absorvia tudo aquilo que se passava. Exatamente. A gente ouvia tudo. A gente ouvia o programa que começava pela manhã, que era o sertanejo, né? Sertanejo de raiz, o caipira, com todas aquelas duplas sertanejas maravilosas. Que hoje não tem mais, né? É bem difícil. Uma ou outra emissora ainda tem aquela tradição. Perfeito. Depende do lugar também. Que o Brasil é um país gigantesco, um país continental. Então nós temos muitas dessas coisas. Perfeito. Inclusive as variações musicais. Você sabe, né? No Rio Grande do Sul você vai ter lá o vaneirão. No Goiás tem o chamamé. Exato. Aqui no Nordeste nós temos o baião, o xote, o chachado. Então essa diversidade cultural musical é espetacular, né? Mas o pé de serra ainda manda. Até porque parece que foi redescoberto. Perfeito. O pé de serra. Nós temos agora uma juventude espetacular. Você falou de banda, por exemplo, eu posso citar a própria banda Fala Mansa, que deu uma recuperada nessa coisa do forró tradicional. Perfeito. Porque ele levou o forró pé de serra para as faculdades. Então lá nós tivemos aí a oportunidade de ver os universitários conhecendo realmente a música de raiz e participando, levando então para os grandes clubes de São Paulo o forró pé de serra. Você estava nessa reportagem que eu falei, que eu perguntei para o Dominguinhos, você é sucessor de Luiz Gonzaga e quem vai ser o seu sucessor? Me lembro disso. Você lembra? Eu me lembro até que ele disse, quando a gente citou alguns nomes, Exato. ele não querendo, que ele é muito educado, Exato. sem querer citar um nome específico, ele falou de alguns nomes e tal, Valdone, Cezinha e coisa e tal, mas ele disse assim, presta atenção naquele menino que está ali atrás, que eu trouxe para tocar comigo, e daqui a algum tempo vocês me falem. Era justamente, ele estava falando de Mestrinho. Mestrinho. Que hoje é o cara. Talvez um dos maiores sanfoneiros do mundo hoje. Exato. Mestrinho. Uma altidade espetacular, tem um domínio absoluto, está tocando com grandes nomes. Marisa Monte, Gilberto Gil, ele faz turnê pelo mundo afora. Teve recentemente na Itália, lá em Castelfidardo, onde se constrói as sanfonas, fez parte daquilo tudo, foi ver como era. Porque hoje ele é uma referência no acordeão brasileiro. Perfeito. Vamos falar de esporte agora, de corrida, Pronto, de maratonas. Exatamente, eu tenho essa faceta também, gosto muito. Exatamente. O pessoal já sabe, eu faço competição, participo de competição desde menino. E lá morava em São Paulo, então eu participava de todas as competições, fui federado, Federação Paulista de Atletismo, fazia corrida de pista, era meio fundista, né? 800, 1.500 metros. Depois eu passei para a prova de rua. Perfeito. E depois da prova de rua, lá em São Paulo tem muito, participava geral e principalmente nas competições de São Silvestre, que é aquela corrida que tem no final do ano. Eu sou daquela época que a gente corria à noite, depois é que passou para a tarde e agora é pela manhã. Pela manhã, então, exato. E aí aqui, voltando para a Bahia, foi descoberto recentemente esse filão. Está todo mundo participando agora, Paulo. Todo mundo agora resolveu participar das corridas de rua, não só como competição esportiva, mas como saúde, a busca da saúde. Então nós temos pessoas de todas as idades, pessoas de todas as matizes participando com a gente. Você estava perguntando, esse final de semana, lá em Trancoso, nós participamos da meia maratona de Trancoso, é uma maratona trail, onde a gente sai correndo lá pelas falésias, passando pelos barros, passando pela areia, tem uma parte toda na areia, areia fofa, complicada, e na chegada, aquela subida incrível que tem para chegar na igreja. E pessoas, eram 11 países, os 26 estados presentes, entendeu? 1.500 pessoas correndo, foi uma satisfação muito grande. Eu, dentro da minha categoria dos 60 anos, fui o segundo colocado, muito satisfeito com o resultado, foi muito bom. E você estava falando que o Eunápolis tem mais 2 corredoras de ponta. Na verdade, nós temos alguns corredores de ponta, homens e mulheres. Então, aqui nós temos, por exemplo, antigamente nós tínhamos uma fera chamada Mirlando, até hoje ele ainda corre, Exato. Grande Mirlando. E tem também Alessio Pereira, que recentemente a gente foi correr na meia maratona das águas em Linhares, ele teve 3º no geral, foi participar da maratona agora da Garoto, no Espírito Santo, lá em Vitória também, foi um espetáculo a colocação dele. E falando das meninas, a Bruninha Pereira e Rose Bispo estiveram também nessa maratona, super maratona de Vitória. Uma 3ª no geral, outra em 5º.
Esse final de semana, em Teixeira de Freitas, na corrida do 8 de, aliás, Outubro Rosa, nós tivemos a Bruna como campeã, e nessa maratona internacional, essa meia maratona internacional de Trancoso, a nossa napolitana Rose Bispo foi a grande campeã, participando aí, vencendo gente de vários países. Você tem uma noção de quantas corridas você já participou? Entre maratona, meia maratona? Não dá, já perdi a conta. Já perdeu a conta? Eu teria que pegar as medalhas e contar as medalhas todas que eu ainda tenho, que algumas, inclusive, a gente dá de presente, coisa e tal, mas foram muitas, inúmeras. A vida toda correndo, sempre gostei. E vai continuar correndo? Se Deus permitir, continuar correndo. Agora já vamos ter mais corridas, nós temos, daqui para o fim do ano, ainda tem umas 5 corridas para fazer. Quer dizer que daqui até no final do ano você vai participar de mais umas 5 corridas e vai continuar compondo também. Compondo. Por enquanto eu estou, como eu dizia no tempo antigo, catituando essa música nova. Perfeito. Né, que a gente vai na boa. Eu inclusive é assim, hoje com o advento do celular, eu entro, por exemplo, no Instagram, coloco as fotografias ou uma imagem minha e coloco de fundo uma música minha. E fica interessante, né? Quem tem música própria pode botar a sua própria música. Exatamente. É uma maneira de fazer as duas coisas. Você divulga a sua parte esportiva e divulga a parte musical ao mesmo tempo. É espetacular isso. Quando eu termino uma reportagem, geralmente eu peço ao entrevistado que deixe uma mensagem. No seu caso, qual é a mensagem que você deixa para o forrozeiro e qual é a mensagem que você deixa para o corredor? São duas mensagens diferentes, são duas vertentes diferentes, mas que levam o ser humano a uma caminhada só. Pronto. Em relação ao forró, eu diria para principalmente essa meninada que está começando agora, nós temos muitos sanfoneiros jovens. Eles continuem aí levando o forró verdadeiro para que você não perca essa força cultural que o Brasil tem. Então eu torço para que eles não parem. Tem grandes sanfoneiros brasileiros, Paulo, jovens, que tocam demais, né? E aí é importante continuar incentivando esses meninos. Em relação à corrida, avisar para as pessoas que são sedentárias, que pensam que não pode correr, para você ter uma ideia, na minha faixa dos 60 anos para frente, tem muita gente ainda correndo. E a maioria dessas pessoas estão correndo por conta da saúde. Além de os médicos pedirem para você continuar fazendo, que o cardio é muito importante, né? Exato. Essa coisa do coração, se manter o coração, você mantém a vontade de viver. Porque você sabe que uma das coisas que faz com que você envelheça ou perca ou adoeça é a falta de vontade de viver. Você precisa de uma motivação. Perfeito. E é muito importante você se motivar. Você faz os exercícios, os músculos ficam fortes, você de repente está no meio daquele povo todo, uma higiene mental fantástica, porque você acaba viajando bastante, perfeito, né? Mesmo que sejam cidades próximas aqui, é sempre final de semana a gente viajando para outra cidade, vendo gente nova, novas experiências, pessoas de todas as matizes, gente espetacular, Paulo. São reencontros antigos e amizades novas. Novas, isso aí. Para o Rota 51, jornalista Paulo Barbosa.